Eu me chamo Camila Leves, eu tenho 21 anos e hoje eu faço parte do novo grupo dos missionários da AME Evangelizar. Então, a partir desse ano, né, a partir do dia 17 de março, eu me integrei à primeira equipe aí desse novo projeto chamado 72. Não sei se vocês já ouviram falar por aí, mas a AME tem selecionado novos 72 missionários, juntamente para trabalhar com a missão a qual o Senhor entregou para a AME, que é para ajudar as igrejas evangélicas brasileiras a cumprir, né, a sua missão bíblica de evangelizar todo mundo. Então, tem sido uma honra, tem sido uma oportunidade cumprir a missão que o Senhor deixou a nós. Então, quero trazer hoje a reflexão, um estudo baseado lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Amiga, sua câmera tá desligada. Ligou? Pra mim tá Ligou aí aparecendo. pra você, gente? Para mim aparece ligada. Pra mim tá ligado. Ah, então deve ser aqui, então. Pode continuar. Capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Eu vou ler, tá bom? Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? O tema dessa aula, né, é comunhão e o caráter de Cristo. E não tem como falar de comunhão sem primeiro falar do caráter de Cristo. E a gente vai analisar um pouco esse texto. E aí eu também vou pedir a participação de vocês em alguns momentos. Então, né, quem gosta de falar aí, quem gosta de contribuir, vai ter essa oportunidade. Esse é um texto, né, escrito lá no livro de Mateus. Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos ali naquele momento, né, a ascensão dele aos céus depois de ter ressuscitado. Então ele está voltando ao Pai nesse momento e ele deixa, né, uma instrução, uma ordem, um texto que é muito conhecido. Ele também tem Marcos 16:15, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Entretanto, Mateus ele coloca mais detalhes do que Marco, né, nessa despedida, nessa ascensão de volta dele ao Pai. Então ele coloca que Jesus ele se aproximou e a primeira coisa que ele disse aos seus discípulos foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E quando a gente para ver esse texto, a gente consegue encontrar no original, no grego, que a palavra autoridade se chama exousia, que é algo que é ser para fora, é algo que a gente consegue projetar do nosso interior e colocar para fora. E quando Jesus ele declara isso, ele se declara como toda autoridade, porque o próprio Deus, né, o seu Pai, ele deu justamente isso a ele. Ele deu esse poder de ser colocado para fora, dele projetar tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia do Pai para fora. E aí, essa toda autoridade, ela vem composta na palavra de Deus de três coisas. Ele diz que foi nos céus, na terra. De duas coisas, na verdade, né? Essa autoridade de Jesus, essa exousia que o próprio Pai deu a ele, e quando ele diz ali, né, se despedindo dos seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra, portanto, vão e façam. Então, quando Jesus ele apresenta que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra, é uma representação de que foi em tudo e em todos. Tudo que havia no céu, tudo que havia na terra, em todos esses ambientes, Jesus ele poderia reinar e habitar, porque para ele foi dado toda essa autoridade. E esse texto, esses dois, né, na verdade, 3 versículos aí, 18, 19 e 20, a gente consegue dividir ele em 3 aspectos. O primeiro é o foi-me dada toda a autoridade. Então, anotem essa palavra que eu vou usar ela mais para frente, a exousia, que é a questão de se projetar, tirar do interior e botar para fora.
e que a declaração de Jesus é que não existiria mais nada poderoso do que ele mesmo, do que o poder que ele havia recebido do Pai. Tanto que os céus e a terra, tudo que há, tudo que houvesse, o Senhor, ele era o poderoso o suficiente para todas essas coisas. O texto vai nos dizer, no versículo 19, ele começa, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É engraçado que a gente sempre vê esse texto, né, na palavra de Deus como uma ordem, uma ordenância, né? A gente até aplica dessa forma. Porém, quando a gente vai estudar no original, no grego ele não existe, existe apenas voz passiva e voz ativa, não existe um indicativo ou uma ordenância. No grego isso não existe. Ou é ativamente, uma voz que é ativa, que ela vai falar e vai apresentar uma ação, ou passivamente. Mas não existe ordenanças, não existe uma imposição, ou enfim, ordem, regras, coisas que no nosso português tem. Então, esse portanto, quando ele é traduzido, ele vem dizendo como uma constatação e não uma ordenança em si. A constatação é algo que eles precisavam fazer e não algo que eles seriam obrigados ou mandados ou enviados, mas é algo que eles precisavam. É uma constatação. Jesus estava constatando aos discípulos dele. Portanto, então vão. E a gente consegue observar que essa constatação, ela se dá por ir e fazer discípulos. O que é discípulo, né? Vocês estão aí tendo esse tempo de aprendizagem e discípulo é a ideia daquele que aprende, o significado dessa palavra é o esforço de mente para entender, para aprender e fazer discípulos de todas as nações. Ele vai representar a importância de que todas as culturas precisam ser alcançadas, independente de qual seja essa cultura, independente de qual seja esse discípulo, essas pessoas elas precisam ser alcançadas, todas elas, seja né, dos grupos minoritários, dos mais ricos, dos mais pobres, do surdo, do cego, do sei lá, enfim, todos os povos, todas as culturas, indígenas, africanas, tudo precisa ser alcançado. Quando Jesus ele constata para os seus discípulos que eles precisam ir, ó, vão, vão. Não é uma ordenança, é uma constatação. Vão, vocês vão, pode ir. E diz, vocês vão ter que fazer discípulos de todas as nações. E a ideia que traz esses três conceitos, os discípulos de todas as nações, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma condição de vivência, é uma ideia daquilo que a gente vai vivenciar durante a nossa jornada aqui na Terra. Por isso que essa constatação vai ser tão importante no nosso significado de vida, né? Quando a gente está aqui na Terra. Às vezes a gente se sente perdido, não sabe o que Jesus nos ordenou a fazer. Quando a gente vai de encontro à palavra de Deus, a palavra de Deus é clara, né? Se torna clara a nós o id do Senhor. E esse ir, ele vai trazer essa ideia de que a gente vai experimentar, a gente vai vivendo isso, a gente vai vivendo, indo, fazendo discípulos a todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como eu já disse, o discípulo ele tem um significado do esforço de mente para entender. E quando a gente está num discipulado, uma coisa interessante é a gente pensar que um discipulado ele depende mais daquele que está sendo discipulado do que o discipulador. Aquele que está sendo discipulado, ele precisa ter esse esforço mesmo para entender, para compreender, para mudar, para desejar, para aprender, para ser ensinável, do que o próprio discipulador. Então, a gente vê até muitos conflitos em igrejas, em lideranças, enfim, quando, exemplo, adolescente, e aí você está se esforçando ali, você está tentando discipular aquele adolescente, você está naquela luta, e aí você vê que parece que não rende, parece que não rola. E aí a gente começa a achar que o problema está
né, em nós, ou as pessoas começam a julgar, por que você não cuida, por que você não faz? E quando a gente olha para o original, por isso que é tão importante ver a palavra de Deus, quer conhecer cada significado de cada palavra, do original, se possível, se for acessível às nossas vidas. Dicionários gregos é muito importante a gente ter isso nas nossas mãos para descobrir na origem, né, o que essas palavras significam, qual o tamanho da grandeza ainda maior no original da palavra de Deus. E aí, quando a gente descobre que discípulo é aquele que vai ter que se esforçar para entender, que vai ter que se esforçar para fazer, que vai ter que se esforçar para ser ensinável, a gente consegue entender que Deus ele constatou que a gente iria, fazeria, mas a gente não forçaria, a gente daria de fato o nosso melhor, a gente vai cumprir a constatação, a gente vai fazer, mas com aqueles que aceitarem, aqueles que serão corrigíveis, aqueles que serão ensináveis, aqueles que de fato serão discípulos. E a gente pode ver isso claramente na palavra de Jesus. Jesus, como judeu, ele era amor de fato, mas a gente pode observar nas palavras de Jesus que Jesus ele não dava volta na palavra. Aquilo que ele falava era aquilo que ele falava e ponto final. E aí eu sempre me lembro de quando Jesus ele está ministrando duramente. E aí as pessoas começaram a ir embora e seus discípulos, né? Pedro olha para Jesus e fala: as pessoas estão indo embora, sua palavra está muito dura. E Jesus olha para ele e fala assim: você quer ir também? Você assim, está liberado para ir. Essa é a palavra. Então, Jesus, acerca dos discípulos, aqueles que ele escolheu, aqueles que eram ensináveis, a gente pode perceber que permaneceram. A multidão que era ensinável, que estava ali para entender, que fazia os seus esforços para entender, era ensinável, continuaram com Jesus. A partir do momento que a palavra foi tão dura, que aqueles que se diziam discípulos se desviaram, deixaram de seguir o caminho, é nesse momento, né, que a gente também percebe nas nossas vidas, que às vezes muitos que a gente tenta ajudar, eles vão se distanciar, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela vem trazer confronto, ela vem trazer mudança. E é interessante também parar para pensar, só nesse mesmo contexto em pensamento, estudando acerca de parábolas. E é interessante pensar porque muitas vezes muitas parábolas elas representam, né, às vezes uma melhor compreensão. E estudando a palavra de Deus, a gente descobre que as parábolas naquele tempo que Jesus falava, não era para que ele desse uma maior compreensão, uma melhor compreensão para que o povo entendesse a palavra, mas as parábolas eram colocadas mediante ao povo para que elas pudessem refletir. Quantas vezes Jesus não teve que explicar novamente as parábolas que ele tinha falado para a multidão e os discípulos não chegavam até Jesus depois e falavam: Jesus, o que você quis dizer? Porque as parábolas que Jesus colocava era para reflexão, tanto da multidão quanto dos seus discípulos naquele tempo. Então a constatação, olha lá, a ordenança cravou já tanto os nossos corações que a gente fica com muita dificuldade às vezes de entender o que de fato é a palavra de Deus, o que de fato significa o portanto e o vão, que é essa constatação de ir, de que a gente precisa, de que é isso e não tem outra escapatória. Não é apenas uma ordem, não é apenas uma obrigação, é uma constatação. A gente sabe do que a palavra está exigindo de nós. Então, ir batizando, né, em todas as nações, que vai significar todas as culturas, né, fazendo discípulos a cada cultura, cada um, né, no seu jeito de falar, dos seus costumes, isso é necessário e importante para o reino de Deus. Quanto mais conhecimento de cultura, de países, de grupos majoritários ou minoritários a gente tiver, mais a gente vai cumprir a palavra de Deus, a missão que foi proposta, tanto à igreja, tanto a minha vida quanto a sua vida, que é de ir batizando, né, e fazendo os discípulos. E aí, ensinando, a palavra ensinar, ela significa colocar um sinal no outro, ou seja, marcar a pessoa. Então, quando a gente ensina alguma coisa, a gente está marcando, é a marca ali da aprendizagem. E quando declara o batizando, ele dá três, né, a trindade ali, a própria representação da comunhão, que é o ponto que a gente consegue ver. A primeira apresentação da comunhão em nome dos três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batizar era já ali dos judeus, eles já conheciam, porém, a novidade é que para ser batizado,
nesse novo tempo, como Jesus colocou aí na sua despedida, ele acrescenta o nome dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão entendendo até aqui? Tá muito rápido? Quer que eu vou devagar? Porque eu só vou falando, gente. Mas se tiver muito rápido, podem comentar. Vocês conseguem entender até aqui esses primeiros conceitos. Lembrando que a gente está vendo por cima, né, o texto, a gente está percebendo aí nesse texto, a gente está vendo as palavras que significam, o que quer dizer as palavras no original, porque isso é importante para a nossa compreensão, né, no ouvir e da nossa prática. Amém? Então tá bom, tô vendo aí no chat, tá ótimo. Então, amém. Então, continuando. E aí, o terceiro ponto que eu falei, né? O primeiro, a gente vê, aí foi me dada toda a autoridade, Jesus falando da exousia, do poder que ele recebeu do próprio Pai. A gente vê o segundo aspecto, que é o portanto vão, que é a questão da constatação da missão que o Senhor deixou. E o terceiro é a promessa, né? É a própria convicção do Espírito Santo que viria a estar conosco. E aí eu estarei com vocês, sempre com vocês até o fim dos tempos. O próprio Jesus, que tinha todo o poder, ele deixou, né, disponível diariamente para nós a presença do Espírito Santo dele. É a primeira comunhão que nós precisamos ter realmente com o Senhor, é realmente com Deus Pai, e é realmente com o Espírito Santo de Deus. Essa comunhão, ela vai definir nossos dias aqui na Terra, ela vai guiar os nossos passos, e Jesus, ele... Eu vou começar a chorar daqui a pouco, porque a Ju conhece, né? Assim, eu não sei se eu conheço alguém além da Ju aqui, por enquanto, mas a Ju foi, junto comigo, aluna do Passe esse ano, e eu sou muito mole, assim, quando a palavra de Deus, ela vem para o coração, não tem como, né? O Espírito Santo, de fato, ele fala, de fato, ele reina, nós temos que ser gratos por esse acesso da palavra de Deus. Então, quando a gente vê que Jesus, ele disse que ele deixaria o Espírito Santo, e hoje, nos nossos dias, a gente vê a própria confirmação da palavra de Deus, de que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E quantas vezes o Espírito Santo não tem falado, não tem incomodado, não tem feito, não tem agido. Então, Jesus, ele disse que deixaria e ele deixou. E a gente pode contemplar isso nos nossos dias. E aí, agora, a gente vai começar a compreender, de fato, esses 3 versículos. E aí eu vou entrar na questão, de fato, do caráter. Né? O caráter, quando a gente fala o que é o caráter ele vem significar, né, aquilo que caracteriza uma pessoa, as qualidades, né, os defeitos, enfim. A gente conhece que tem um mau caráter, um bom caráter, e o caráter é aquilo que faz parte da gente, juntamente com a personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem um jeito de ver a vida, enfim. E nós somos criados assim. Deus nos fez desse jeito, com cada um com as suas características, com cada um com a sua personalidade. Entretanto, quando a gente se depara com a palavra de Deus, que é o que para nós precisa ser o primordial e o mais importante, e aí a gente vai voltar lá naquela palavra que eu pedi para vocês guardarem, que é a exousia, e para a gente viver o caráter de Cristo, né, que esse de fato é o tema, e feliz por isso, pela revelação do próprio Deus, para a gente ter o caráter de Cristo, a gente precisa nos submetermos à exousia, o poder que foi dado a ele. Eu não sei vocês, mas eu tenho refletido muito nesse tempo, e um irmão me alertou sobre isso, um pastor, na verdade, o texto que diz que Jesus disse que, né, se nós fizéssemos no nome dele, nós faríamos coisas maiores do que ele, né? A gente poderia fazer coisas maiores do que o Senhor fez nessa terra. E quando eu ouvi ele falando, né, que ele estava clamando por realizar essas coisas maiores que Jesus já havia feito, o meu coração começou a queimar, né, a refletir. E aí até hoje, né, eu ouvi um louvor que é novo aí, do Coral Quemuel. Novo não, né, não sei, eu conheci ele, eu acho que domingo, e aí eu acabei, sábado, eu acabei lembrando dele hoje de manhã, que se chama Algo Novo, que fala sobre eu quero ver algo novo, eu quero que o meu coração arda de novo.
E aí pede para que o Espírito Santo venha e deixa queimar. E pensando no caráter de Cristo, na autoridade que foi dado a ele, a exousia dele era completamente divina. A gente sabe que ele veio à Terra, se esvaziou, se tornou homem. E aí a gente, pela palavra de Deus, a gente crê que ele viveu 100% homem, com apenas um detalhe a mais e muito importante, que ele não pecou, ele não desagradou ao Pai. Porém, ele também era 100% Deus. A autoridade, a exousia, o poder de Deus que estava sobre ele, era quem Jesus era. Eram as características de Jesus e era a personalidade de Jesus. E aí a gente pode refletir que como que a gente pode ter as características de Jesus, as qualidades, as personalidades, né, que o próprio Jesus tinha. É apenas se submetendo à vontade dele. E parece algo simples no nosso falar, mas a gente sabe que como prática diária isso é muito difícil. A gente se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa dependência com o Senhor é o que vai gerar a exousia, ou seja, o poder completo de Deus sobre quem nós somos, sobre cada característica, sobre a nossa personalidade. E a gente só vai ser parecido com Cristo quando a gente estiver abaixo dele, né? Quando a gente entender que ele de fato é o poder, é a maior autoridade sobre as nossas vidas e em cada área das nossas vidas, seja o nosso emocional, seja o nosso físico, seja o nosso financeiro, seja nas guerras que a gente tem enfrentado, a exousia, o poder de Deus, ele está disponível, ele foi revelado a nós através de Jesus. E nós só vamos ter as características, nós só vamos ter o caráter de Cristo quando a gente chegar, né, na coragem, ali na convicção que Paulo teve de dizer assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele tinha naquele momento a completa exousia de Jesus dentro dele. Tudo que Paulo começou a realizar, tudo que Paulo começou a fazer, a alegria, a inteligência emocional, a inteligência gerencial, a inteligência espiritual, por tudo que ele estava enfrentando lá em Filipos, preso, né? Quando ele escreve as cartas para as igrejas de Filipo, Paulo ele tinha plena convicção ali de que o poder de Deus ele já possuía na vida dele. É quando ele diz esse texto. Eu não vou lembrar, gente, me perdoa. Eu consigo falar os textos, mas eu sou muito péssima de referência ainda. Tem número, é nome e número, eu tenho dificuldade. Então eu nunca lembro das referências de fato. Eu sei o livro, mas eu não consigo falar certinho. Mas qualquer coisa eu passo para Ju. Se vocês tiverem aí também, conseguir procurar aí, vai jogando aí no chat, né? Enquanto às vezes eu falo os textos. Ou se quiser abrir o microfone também, dá a referência, ajuda aí. Então, lá em Filipenses, ou é Gálatas? Agora eu buguei. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, gente, é Gálatas ou Filipenses? Inteligência emocional, ele teve de fato em Filipenses. A declaração de fato da plena convicção. Agora eu estou em dúvida se é em Gálatas ou Filipenses. Alguém pode conferir aí para mim, por favor? Justamente o texto que ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nesse momento que ele tem a plena convicção de que ele tinha um caráter de Jesus ali, a personalidade que ele tinha era de Jesus. E a gente vê isso, Gálatas, é 5:20, não é? Gálatas 5:20. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses, lá no capítulo 4, 2:20. Isso mesmo, muito obrigada. Gálatas 2:20, então, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A plena convicção de Paulo da exousia do poder de Jesus que ele tinha, que ele conseguiu, que ele se submeteu à boa vontade do Senhor ali, realizando todas as obras que ele já estava, não pela força dele, porque a gente pode se lembrar que ele vai relatar que ele tinha um espinho na carne. O que era, a gente não sabe, a palavra de Deus não revela, mas a gente pode ver o quão humano Paulo também era, porque ele também tinha algo que ele sofria, que ele carregava com ele, que Jesus não havia livrado, Deus não havia livrado disso dele. Mas isso nunca foi impedimento, até o ponto dele chegar à plena convicção de dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Que a gente possa sair com esse texto, né? Gálatas 2:20, aí cravado na nossa mente e no nosso coração para que a gente venha praticar. Então, para que a gente tenha o caráter de Cristo, se essa é a questão, a ordem é se submeter ao Senhor Jesus. Lá no versículo 18, a gente vê que quando Jesus se aproximou dos discípulos, ele vai dizer: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você quer receber a autoridade do Senhor? Você quer ser a imagem e semelhança de Cristo? Você quer ter o caráter de Cristo sobre a sua vida? Você quer ter as características, as personalidades? Quer ter a sua personalidade como de Cristo? Então, se submeta à vontade do Senhor. Se submeta ao poder de Deus. Dependa de tudo no Senhor. O poder da pessoa de quem Jesus é. É disso que a gente precisa. Se submeter. Em um tempo de crise, de pandemia, o que muita gente percebeu é que ninguém está no controle de absolutamente nada. Nada. Nem do emocional, nem da vida financeira, nem da questão familiar. Nada. Nada. A pandemia veio trazer para o mundo inteiro saber. E até para colocar à prova de muitos, né? A fé. Se o Senhor de fato está no controle. Porque nós percebemos que nós não temos o controle de absolutamente nada. E eu fico pensando quantos estão desistindo, porque nesse momento precisavam entender essa exousia, esse poder que está sobre o Senhor. Gente, o Senhor é o mais poderoso de todos. Às vezes eu fico pirando assim, porque eu fico, mas o Senhor é onipotente, onipresente, então tu tá aqui, mas tu também tá lá e tá em outro lugar e tá vendo tudo, cara. Tá tipo, meu, a minha mente pequena, humana, às vezes não consegue contemplar a grandeza da própria autoridade de Deus. E a única coisa que eu consigo fazer é de fato me submeter, é de fato me considerar, né? Enquanto ele cresce, a gente diminui. Esse é. Enquanto o Senhor crescer, a gente diminuir, é o caráter dele que vai sobressair. É o caráter dele que vai reinar. E é somente nessa condição, me desculpe aos irmãos, de submissão real ao Senhor, de submissão real a Deus, de depender totalmente da exousia, do poder de Deus, é que a gente vai conseguir cumprir aquilo que o Senhor desejou para a vida de cada um de nós, tanto para a igreja, quanto o propósito pessoal que o Senhor colocou na sua e na minha vida, através desse poder, é a submissão desse poder. Então, a gente não pode esquecer também que o cumprimento da palavra de Deus, ele não é unilateral. A exousia que foi derramada na minha vida, a vida do Jonathan, a vida do Giovanni, a vida da Catarina. É o mesmo poder que está disponível para mim, está disponível para cada um de vocês. A exousia é o poder de Deus, de ser semelhante ao Senhor, está disponível às nossas vidas. Só nos basta submetermos a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, a gente entra em um detalhe importante de que o nosso caráter, ele é um caráter de pecado, certo? Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e nós somos, né, separados da glória de Deus. Então, nosso próprio caráter, né, quando a gente já nasce, e a nossa personalidade já vão mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos errados. E aí, a gente consegue ver na palavra de Deus que a gente, para ter de fato essa exousia do Senhor, a gente consegue, na verdade, ouvir essa parte, ouvir a compreensão, a gente consegue perceber que como que a gente vai, né, ter esse caráter de Cristo? É negando a nós mesmos, é entender que o padrão de Jesus não é o padrão do mundo. Uma das coisas mais loucas que a gente tem para pensar, e eu vejo assim nitidamente para os jovens, assim, que é um desafio, adolescentes que estão aí nessas fases de escolha, que é saber que o padrão do mundo não é o padrão de Deus. Que o padrão de Jesus, ele é totalmente ao contrário. Se o padrão do mundo é dizer pra gente assim, não se humilha não, olha o que a pessoa fez com você, desiste, sai daí, enfim, qualquer comentário do tipo. O padrão de Jesus é dizer assim, ó, se alguém te bateu numa face, dá outra. Se alguém te chamou para caminhar 1 milha, caminhe 2. Você tá entendendo que para Jesus é tudo ao contrário? É ao contrário do que
os conceitos que a gente foi ensinado, é contrário ao padrão de fato do mundo, aquilo que as pessoas impõem, daquilo que as pessoas falam, a maneira que elas agem, é completamente diferente. O padrão de Jesus é a exousia do poder, que é o caráter dele, que é a vida dele. Então, se a gente quer viver, a gente vai ter que viver de uma maneira radical. E para muita gente, de uma maneira louca. Vamos ser taxados de estranhos, às vezes trouxas ou com falta de sabedoria, enfim, a gente vai ouvir. E todas as vezes que eu percebo que eu estou sofrendo ataque desse tipo, eu só consigo me lembrar de quando Jesus disse, ó, se vocês forem rejeitados, liga não, porque primeiro eles rejeitaram a mim. Vocês são rejeitados por minha causa. Vocês vão ser humilhados por minha causa. Se é por causa de Cristo, então vamos, gente. Se é por causa de Cristo, então vamos. Então, a exousia e esse poder, esse padrão que é maluco, que é perder para ganhar, sabe? É assim, ó, se você perder a sua vida, você vai ganhar. Essa exousia, esse poder que a gente precisa ter, que a gente precisa viver. É um padrão contrário, é diferente, é na contramão. E aí a gente vai pensar, nossa, mas nós somos pecadores, nós somos separados, a nossa personalidade, o nosso caráter é ruim, é mau, é mentiroso, sim é. E como a gente vai vencer isso? Negando a nós mesmos. Todos os dias, em qualquer circunstância, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos nos submeter. Anota essa palavra aí, crava essa palavra no seu coração. Submissão, se submeter, depender completamente. E anota essa aí, depois eu escrevo aqui no chat como se escreve exousia. Calma aí. Deixa eu só botar. Exousia é o poder que vem do interior para fora. É disso que a gente precisa. Quando a gente estiver completo do Senhor por dentro, é as características dele que vai começar a sair. Se a gente for completamente dependente do Senhor em cada área, é as características, é a personalidade de Jesus que vai reinar, que vai aparecer. E tem um texto também lá em Mateus que diz: é, é, Jesus, os discípulos estão dizendo, né, Senhor, usa as nossas vidas para que os homens vejam a tua glória sobre essa obra. Os discípulos dizendo para que os homens possam contemplar a glória de Deus através daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles estavam realizando. Exousia, o poder de Deus. É quando as pessoas olhar para a gente. Você já ouviu essa frase? De alguém olhar para você e dizer assim, dizer para você, calma aí, eu tô tentando lembrar que a palavra fugiu. Eu vejo Jesus em você. Não há uma frase melhor do que a gente receber essa frase. Eu vejo Jesus em você. Essa totalidade que a gente precisa chegar, de uma comunhão tão profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que esse poder de dependência, essa exousia, ela vai sair de dentro para fora, e o que estiver para fora vai mostrar quem é Jesus. Vai mostrar Jesus em você. Uma coisa que nós falamos, os novos missionários, nesse treinamento, é que nós precisávamos ser Jesus na vida das pessoas. E muita gente vai olhar e falar, nossa, mas né, pronto, o povo tá ficando louco agora, é o fanatismo aí, ó. O povo vai querer causar e tal. Não, é simplesmente por depender de quem ele é. É simplesmente para dizer assim, ó, eis-me aqui. Tô negando a mim mesmo, o Senhor seja tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos. E aí você vai ser Jesus na vida de alguém. Você vai começar a praticar. Quando se trata da comunhão, a comunhão primordial vem da nossa com a presença do Senhor. Você tendo, você possuindo, você clamando, você realizando essa submissão, tendo essa completa exousia, esse poder de Deus que não vai se conter no seu interior e vai ser expresso, vai ser para fora, vai ser colocado, projetado para fora. Você vai ter comunhão com o Senhor, com seus irmãos. E você vai ter algo que é especificamente, que é outra palavra em grego, chamado kratos, que significa integridade. Ninguém pode dar aquilo que não tem. A integridade vai falar de algo que é completo, vai falar de algo que está amarrado entre si, vai falar de uma comunhão, que é a união entre os irmãos. A integridade, ela tem três aspectos: o íntegro, que é quando a gente está completo, que não falta e nem sobra nada, é algo que está na medida certa.
o integrado, que é a questão de viver em paz, de estar todas as coisas unidas, não ter nada em falta, nada faltando peça, é tudo bem ajustado. E a união, essa integridade de união, a importância de viver em união com os irmãos. E tudo isso, se a gente parar para pensar, e todas as outras aulas que vocês já viram até aqui, tudo que a gente aprendeu, ela pode se resumir nesse versículo 19. Ela pode se resumir quando Jesus, dos seus próprios lábios, ele está dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E depois ele faz a própria constatação daquilo que os discípulos, daquilo que a igreja, daquilo que eu e você precisa fazer, que é ir fazer discípulos de todas as nações, com todas as línguas, com todos os costumes, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda ensinar a eles a obedecer tudo que o próprio Jesus havia ordenado. Agora, vamos refletir. Se a minha vida, se a sua vida não está debaixo da exousia, do poder completo de Deus, se aquilo que está dentro de nós não expressa, não é projetado naquilo que Jesus havia falado, naquilo que Jesus deixou, naquilo que Jesus era, o que será que nós temos representado? O que será que nós somos? O que será que a igreja tem representado às pessoas que ainda não o conhecem? E a gente conhece diversos testemunhos de muita gente dizendo, né? Ser crente igual a esse aí, eu prefiro não ser. E uma das coisas que eu aprendi quando ouvi uma frase dessa foi o missionário Júlio que ensinou a gente, né? Alguns outros missionários, ele disse que já ouviu muitas vezes, e o missionário Júlio sempre fala: isso é ter convicção de que ele vive sobre a submissão de Deus, sobre que ele é Jesus nessa terra para as pessoas. Ele sempre diz que você não quer ser crente igual aquele? Anda comigo por um tempo para você ver o que é ser cristão. Anda comigo para você ver o que é servir a Cristo. Isso é de responsabilidade imensa. Fazer os discípulos, ensinar, batizar, é uma responsabilidade da gente de fato ser Jesus na vida das pessoas. De fato, de estar totalmente cobertos, transbordantes desse poder, da dependência e da submissão do Senhor. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz quando a gente tiver a completa personalidade de Cristo, o completo caráter do Senhor, essa exus inteira dentro de nós que está sendo pulsionada, ser expressada, ser projetada. E aí a gente vai cumprir aquilo que ele está falando, né? A grande comissão do Senhor, de ir e fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Onde ele chegava, ele usava uma metodologia diferente para ensinar a palavra de Deus. Como eu já disse, parábolas é um jeito. Ele lá na prostituta que pecou, né, na adúltera, pegou lá, usou as pedrinhas, metodologias diferentes para tratar assuntos diferentes. Jesus pregava a palavra de Deus. E essa é a missão para todos nós. Essa é a maior missão, quando a comunhão, quando esse caráter, essa exousia impulsionar-nos, quando isso estiver completamente sobre nós, a gente vai poder viver a vontade de Deus. Quer fazer discípulo, quer batizar, quer ensinar e ainda viver, né, com o Espírito Santo o Espírito Santo dele para sempre, até que ele volte, né? Que ele disse que estaria sempre com a gente até que ele retornasse. E o poder de Deus é o que precisa passar a viver no nosso lugar. A gente vê hoje muito relativismo, que é coisas que uma coisa pode ser relativa para mim, o que não pode ser para você, uma coisa pode ser relativa para você, outra coisa pode não ser. E hoje é muito visto na igreja e não é visto mais como pecado relativismo. Então hoje não tem nada a ver. Nada tem nada a ver. Nada a ver, tio. Nada a ver. Só se lembrar dessa menina. Na Praça ser nossa. Nada a ver. Tem nada a ver. E se a gente parar para pensar, se a gente olhar a palavra de Deus, que é o primordial, a gente vai se humilhar a partir de agora. Se a gente for colocar na lista, né? De quantas coisas a gente tem deixado passar, de quantas vezes a gente não é Jesus nessa terra, de quantas vezes a gente não está debaixo da exousia, do completo poder de Deus sobre as nossas vidas, e a gente não está vivendo o caráter de Cristo. A gente está vivendo uma mínima tentativa errada, frustrante,
porque a gente não depende totalmente. E o que a gente precisa fazer é depender totalmente. E aí, a gente também entra em comparação a dois pontos: o pecado e a santidade. Como se fosse carne versus espírito, certo? E a gente sabe que nós temos. Opa! E a gente sabe que nós temos essa luta diária. E o pecado vai ser sempre o que vai desagradar ao Senhor. O pecado vai ser sempre o erro do alvo, o erro do foco. Mas a santidade sempre será o acerto. A santificação sempre será agradar a Deus. Uma das coisas que a gente aprende é que santificação ela é coletiva. Eu preciso da Ju para me santificar. A Ju precisa de mim para me santificar. É coletiva, eu preciso da minha igreja para me santificar. A gente precisa um do outro para se manter santo, puros e irrepreensíveis. Que é assim que Jesus quer encontrar a sua igreja. E se a gente parar para analisar o contexto da igreja atual, a gente vai ver que se depender de fato das nossas forças, dos nossos achismos, do nosso próprio mau caráter, das nossas mentiras, da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, felizmente, nós não vamos ser essa igreja pura, santa, imaculada que o Senhor deseja encontrar, sem mancha, santa e irrepreensível. Então, eu e você, nós somos a igreja juntos, unidos, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, nós precisamos também ser totalmente completos e movidos por esse poder, por essa exousia de Jesus. E nós não podemos usar o poder de Deus para cumprir as nossas vontades. Não é possível ter poder na nossa própria personalidade. A gente precisa negar a nós mesmos para que o Senhor seja completamente em nós, para que Ele seja inteiramente em nós. E pensando em tudo isso, né, olhando para todo esse texto, e aí eu vou pedir a participação de vocês nesse momento, 3, 4 pessoas aí, para compartilhar para a gente, né? A gente viu aí esse texto, encontramos o significado, entendemos a compreensão do que é o caráter, a exousia, essa comunhão, a questão dessa integridade, da constatação de ir, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar, e de ter plena convicção no Espírito Santo, de que está com a gente, de saber que o nosso caráter ele é de pecado, ele é falho, mas a gente pode ver a exousia, o poder de Deus, através do negar a nós mesmos, e o que a gente faz com essa exousia é cumprir aquilo que o Senhor deseja, que é pregar a palavra dele, que é viver debaixo da vontade dele. E a gente vai lutar contra o pecado através da santificação. A nossa personalidade não pode ser mais aflorada do que Cristo é nas nossas vidas. A gente precisa de fato ouvir das pessoas dizendo para nós, e não para nos gloriarmos, mas sim para glorificar ao Pai, de dizer que elas veem Jesus em nós, que as pessoas conseguem ver Jesus em nós, que a luz está brilhando, que o sal está salgando essa terra, porque foi isso que ele também disse a nós, né? Sejam luz do mundo, sal da terra. Sal tem que dar sabor, luz tem que iluminar. E nós precisamos. E nós só vamos realizar todas essas coisas quando a gente chegar lá, igual Paulo, em Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A plena convicção de que o Senhor, esse poder, essa exousia está reinando. Diante de tudo isso aí que eu já falei bastante, agora eu vou deixar vocês falar. Essa parte da aplicação é o sentir a palavra de Deus. E eu queria ouvir de vocês, mediante tudo isso, né? O que a gente precisa tirar das nossas vidas? Olhando para a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, o que nós precisamos tirar das nossas vidas e do nosso dia? E eu vou pedir a participação de vocês, por favor. E se vocês não falar, eu vou chamar pelo nome que tá aqui, viu? Mesmo se eu conhecer todo mundo. Porque eu sou dessas. Mas, gente, essa é a hora. Vou falar. Eu acho que, mediante de tudo isso que a gente escutou hoje, uma coisa que a gente precisa tirar da nossa vida é o conforto, né? Tipo, o conforto de viver uma vida na zona de conforto mesmo, porque se negar a si mesmo exige você sair dessa zona de conforto, exige você abrir mão de tudo que te dá estabilidade, de tudo que te dá segurança, e uma vida com Cristo é isso, né? A gente falou sobre depender do Senhor, e nós precisamos, meu,
quando nós dependemos do Senhor, nós andamos pela fé, e andar pela fé, tipo, andar sobre um caminho que você não vê. Então, sair da zona de conforto, eu acho que é algo que fala muito comigo, eu acho que é algo que nós deveríamos tirar da nossa vida. Próximo. 2 pelo menos, gente. Não vão falar, é? Você avisou o pessoal que eu sou doida? Ou não teve esse recado antes? Que a pessoa é doida aqui, no caso. Eu posso escolher, Ju? Balança a cabeça. Chama pelo nome. Prepare. Sem fugir, hein? Sem sair da sala. Jonathan, você foi escolhido da vez. O que você acha sobre diminuir diante de tudo que a gente ouviu até agora? O que você acha que a gente precisa tirar das nossas vidas? Oi, eu só escutei uma parte porque eu tô lavando louça. Aí não deu pra pegar uma parte, eu deixei gravando aqui. Então acho que eu vou ter que pular isso daí. Tudo bem, tudo bem. Vou pular para outra, hein? Vou pegar um menino de novo, calma aí. Tararam. Wagner. Vocês estão tímidos, pessoal? Opa, Lelis, tudo bem? Opa, E aí, tudo? gente? Meu, eu peguei também agora no final porque eu tava na faculdade. Mas assim, eu peguei, assim, a ideia do ex-sucia aí que você falou, assim. Eu não peguei tudo, mas... e também prestei atenção no que a Juca também comentou. E, assim... é muito... precisa de muita coragem, assim. Você realmente negar a si mesmo, confiar em Deus assim, em todas as situações, porque você se você ficar mais confortável, você fica na defensiva, você pode por que eu vou chegar e falar com aquela pessoa sobre Cristo? Vai falar, pô. Ou então, por que eu vou já falar de de orar sobre aquela pessoa no momento que eu sentir, dar totalmente liberdade, né, para o Espírito Santo agir. Então, é algo que é bem que a Ju falou, sair da zona de conforto e realmente deixar Cristo agir em nós, né? Amém. Isso mesmo, tá vendo? Então, é justamente aí. A Gil colocou um ponto importante, o Wagner aí complementando. Lembrando que, de fato, quando a gente se encher da exousia do Senhor, a gente vai ter uma cobrança, né, maior ali até do porquê que a gente está cheio dessa exousia. O que fazer com isso? É de fato, né, é cumprir o que Deus exige, principalmente, né, o que é primordial, anunciar o reino dele, anunciar às pessoas que Jesus, ele deseja governar a vida das pessoas, né? Quando a gente fala da boa nova, essa é a boa nova, dizer de fato para as pessoas que, ó, você tá perdido, você não tá entendendo, querido, você não tá entendendo, você tá perdidão. O negócio é que veio alguém, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus. Jesus, ele quer governar a sua vida. Então, de fato, tudo isso gera desconforto. A gente tem essa liberdade mesmo aí que o Wagner falou. O próprio Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele nos dá liberdade, ele nos impulsiona. E quantas vezes a gente não retrocede? Quantas vezes a gente desiste de falar da palavra do Senhor? Quantas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de ir? Por isso, essa importância de estar completo, de negar a si mesmo. Não vai ser fácil, não é ser fácil imitar a Cristo. E eu fico esperando até o fato do dia mesmo que a minha vida esteja em plena convicção de eu falar o que Paulo disse, porque Paulo, para mim, assim, um dos maiores caras assim depois de Jesus, um dos grandes exemplos do Novo Testamento de inteligência emocional, de inteligência gerencial, de inteligência espiritual. O cara foi completamente transformado por Jesus, foi completamente sucia de Jesus todinho, naquilo que ele era, nas coisas que ele passava, de quando
Até quando ele estava fraco, ele dizia, ó, eu me alegro por estar fraco, porque é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, sabe? Então, é realmente isso mesmo. Então, de contraponto, né, aquilo que a gente tira, a gente soma. E aí, o que que a gente então precisa somar, né, na nossa vida, já que o conforto, o negar-se a si mesmo, que precisa ser tirado, o que que a gente precisa somar? Então, lembra que é um contraponto, essa tá fácil. Quem vai? Vou escolher de novo. Agora eu vou escolher a Catarina. Vai, Catarina. Coragem. Gente, vocês não quiserem falar, põe lá no chat que eu leio. Uma boa ideia, Wagner. Obediência. Ah, pronto. Agora todo mundo vai mudar no chat, né? Quem mais? Pensa aí, pessoal. Coragem, obediência, a submissão, o secreto. Gente, o quão é importante a gente ter o nosso relacionamento com Deus, né? A gente pode experimentar, lembrarmos assim que Jesus ele está disponível. E por isso, quando eu vi lá do pastor que ele dizendo que ele estava orando para que ele realizasse essas coisas maiores que Jesus havia dito que a gente realizaria, né? Isso é algo que é completamente do secreto, né? Do nosso secreto com o próprio Deus. Às vezes a gente vive dias tão terríveis e quanto faz a diferença da gente não começar o dia com um período de oração, com um período de devocional. Com certeza, todos de nós já tivemos essa experiência do quão diferente é a gente iniciar um dia na presença de Deus e a gente iniciar um dia assim, né, distraídos, enfim, dispersos. O secreto é importante, a submissão, a obediência, a coragem. Tudo isso é o que soma da gente colocar em prática da palavra do Senhor. E o que a gente pode repartir a outras pessoas? Olhando para esse texto, né? O repartir, ele vai dizer algo mais interno, né? Entre os irmãos, entre aqueles que já creem em Cristo. O que a gente pode repartir entre nós? Vendo, né? Ouvindo tudo sobre essa exousia, tudo sobre esse caráter, essa comunhão de Deus que vai nos movimentar na integridade e união com todos. Põe aí no chat. Ou falem. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá baixo, mas dá para ouvir, Anderson. Oi, Lelis. Então, acredito que o testemunho, né? Que o testemunho, ele é muito rico, assim, eu falo isso porque é o que eu estou vivendo ultimamente. Eu vivi num nível espiritual muito baixo, sabe? E eu comecei a andar com alguns meninos que viam que eles estavam assim, vi os testemunhos dele, a vontade, o fogo, e isso foi acendendo em mim também e acabou passando para mim. E eu estou aqui essa hora, né? Acabei de sair da faculdade, vim para cá, vou acordar às 5 da manhã. Então, é uma coisa que eu vejo em vocês, eu vejo que vocês estão vivendo e quero provar disso também, eu quero viver isso também, né? E eu tenho vivido muito isso, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Tem 2 meses que eu conheci o Equibalo 011 e é através deles que eu estou aqui, do Carlão, do Matheus, e o testemunho assim é muito forte, né? Acende muito a chama dos nossos irmãos aqui. Nem você disse, você comentou sobre ver Jesus no outro, né? Como as pessoas dizem, eu vejo Jesus em vocês, eu vejo o brilho, o fogo, nada abala, sabe? E isso dá força pra gente. Outro testemunho, como eu falei, eu tô 2 meses com vocês aí, caminhando junto. Sábado passado eu estava pregando na Cruzeiro do Sul, debaixo da ponte do Carandiru, e estava sozinho. Eu fui, eu fui entregar alguns lanches para o pessoal ali, né, com umas amigas,
E a gente acabou de entregar e ninguém falava nada da palavra, ninguém chamou para orar, e o Espírito Santo começou a me incomodar ali. E eu comecei a falar, e quando eu fui ver, a gente já estava mais de uma hora ali conversando com eles, orando por eles, eles pedindo oração. E, e foi muito sábado, né? Isso foi no sábado. E sábado de manhã teve aula, onde não vou lembrar o nome dele agora, quem ministrou a aula, Leandro, O Alessandro. e ele contou dois testemunhos da mulher que foi pro Congo e tal, e aquilo ficou muito forte em mim, e onde perguntaram para a mulher como que foi o chamado dela, né? E ela disse: eu não tive chamado, eu li uma ordem e obedeci. E um outro testemunho também que ela falou foi que quando ela estava sofrendo ali aquelas dores ali, que ela falou com Deus, ela falou: Senhor, o Senhor me abandonou, e Deus falou para ela: filha, essas não são as suas dores, essas são as minhas. E isso ficou muito em mim, assim, ficou muito gravado em mim, e eu reproduzi isso no sábado à noite. E Jesus queria falar com alguém ali, e uma moça estava ali, ela começou a chorar, ela começou a falar da vida dela, o que ela estava passando, que ela foi muito real, assim, a presença de Deus na vida dela, e os amigos que estavam em volta dela, tipo, já falando, eu falando ali, orando, os amigos dela falando: meu, isso é para você, a gente estava conversando sobre isso. E é sobre o estar disposto, né? É sobre a gente vencer nossos medos, né? Deixar o nosso ego. Às vezes a gente deixa de fazer pensando no que vão achar da gente, né? Ah, mas eu tenho uma reputação, eu tenho um papel ali a ser seguido, né? Tem um protocolo a ser seguido. E Jesus, ele anda na contramão, né? O evangelho, ele é na contramão. E estou aprendendo muito com vocês, muito mesmo. Amém, Anderson. Glória a Deus. De fato, os testemunhos, eles vêm para edificar a nossa fé, nos impulsionar. E é uma grande alegria, né? Saber de que há pessoas se fortalecendo em Cristo, em conhecimento, em graça, e de que o próprio poder de Jesus já está tomando, já está impulsionando, já está levando a realizar. Glória a Deus. É de fato repartir, é de fato compartilhar, é de fato testemunhar. Até porque isso também é o que o Senhor deixa, né, nós, luz do mundo, é ser influência, né, você influenciar aos outros, você levar aos outros ao conhecimento do Senhor Jesus, ao conhecimento dessa boa notícia. E glória a Deus por isso. A última coisa, né, que é o multiplicar. Então agora é algo que é externo, é algo que é para o reino de Deus, pessoas fora, né, da igreja. Diante de tudo isso, o que a gente precisa, né? Multiplicar para fora, o que a gente precisa lançar para fora da igreja, para outras pessoas que não conhecem, né, o Senhor, diante desse texto. Amor por Deus, muito bem, João. Esperança. Sim, Amanda. Quem mais? O poder de Deus, exatamente. Tudo vai, né, de fato, se resumir à autoridade que foi dada a Jesus. De dizer, né, que ele de fato tem governado, de que ele tem reinado. O mundo quer a esperança está em Jesus. O mundo quer ser amado, o amor está em Jesus. Ele foi entregue por amor a cada um de nós. Então, de fato, vem tudo do poder, dessa exousia, desse caráter de quem Jesus foi aqui na Terra e daquilo também que ele deixou para que nós venhamos também realizar exatamente a cultura do reino de Deus nessa Terra. É o que a gente precisa ser de fato. A gente, né, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser humilhado, enfim, a palavra de Deus diz que os tempos difíceis viriam, que o amor de muitos se esfriariam, mas que a gente possa permanecer debaixo da exousia do poder de Deus, até que todas as coisas se cumprem, que ele volte.
E aí, mais um pouco ainda vai se cumprir, dizendo que todo nome, todo joelho, toda língua, né? Tudo vai se dobrar diante do nome do Senhor. E essa seja a nossa esperança, de viver sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só terminando, compartilhar aí que o irmão me lembrou aí do testemunho. Para muita gente, eu vou ser muito jovem, né, para seguir a carreira missionária, e o preconceito rolou, né, quando eu voltei aí do treinamento, que eu tinha decidido, de fato, né, sair do estágio onde eu estava estagiando, que eu curso pedagogia, para me dedicar à missão. E aí uma coisa que o Anderson falou, né, a gente às vezes vai negar a nós mesmos para estar, vai ter que estar cansado, mas vai estudar cansado. Não tá aguentando, aguenta assim, quem disse que não? Então, esse negar a si mesmo, porque a gente poderia, né, tá cada um no nosso conforto, na nossa cama, nesse frio, que eu não gosto de frio, gente, eu não gosto, não adianta. Eu sei que o Senhor criou todas as coisas boas e perfeitas, mas eu tenho resistência em acertar essa verdade do frio. Porque, eu sinto muito frio, sou muito friorenta. E a gente poderia estar fazendo, sei lá, milhões de outras coisas a mais no quinto, décimo sonho. E não, nós escolhemos. Isso já é um negar a nós mesmos. A gente tá aqui. Um vai acordar 5, outro 6, alguns privilegiados mais tarde, durmam pela gente que acorda cedo. Então, só compartilhando um pouco da decisão, das escolhas e viver, né? A gente saiu num período de pandemia, a gente tinha um planejamento todo feito lá dentro, e quando a gente veio aqui para fora, totalmente diferente, o mundo parado, as igrejas fechadas, e foi um choque, porque a gente ficou 8 dias preso num lugar sem área, sem sinal, a gente ficou, tipo assim, absolutamente imergidos mesmo na palavra de Deus, sendo treinado, sendo preparado para ser enviado aqui para fora. E foi uma loucura, assim, numa pandemia mundial, o mundo inteiro fechado, parado. A gente não sabia se os nossos irmãos dos outros estados iam conseguir voltar. E um texto, no começo do ano, Eclesiastes 9:10, ele diz assim, tudo que vocês tiverem que fazer, façam com toda a sua força, né? Porque para a sepultura, que é o lugar onde vocês vão, não vai ter sabedoria, não vai ter planejamento, não vai ter entendimento, não vai ter nada para vocês fazerem, entendeu? Foi isso que Salomão disse. E no começo do ano eu me deparei com essa palavra e eu nem sabia que ia ser selecionado, não sabia nem que ia para treinamento e nem nada. Só que a partir do momento, até lá, quando a gente aprendeu sobre a exousia, que a gente ficou uns 3 dias falando sobre esse poder de Jesus, sobre o negar a si mesmo, e quando Deus me trouxe a plena convicção de que eu poderia deixar tudo, porque Ele ia suprir, foi uma decisão muito louca, é a coisa mais louca do mundo para uma pessoa de 21 anos cursando faculdade. E aí as dificuldades vieram, as coisas começaram a aparecer, conta a faculdade. E esse último tempo, essa última experiência vivendo com Deus, tem sido muito louco de estar debaixo da dependência. E até que o Senhor conhece exatamente tudo que você, que eu precisamos, tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos. E eu estava orando, porque quando as coisas começam a apertar, a gente esquece da missão que Deus nos deu. E vamos lembrar que o Senhor deu para todo crente. Irmãos, é para todo crente. O primordial da igreja é pregar a palavra de Deus. A nossa vida ela vai ser testemunha, ela vai ser Bíblia para muita gente. A gente pode ver de fato vidas sendo transformadas, só acompanhando a nossa vida, o nosso dia, mas que dos nossos lábios sempre sai a palavra de Deus. Isso é primordial. E quando as coisas de fato começou a apertar e eu comecei, Senhor, meu Deus, eu tô precisando de um emprego de novo, para que eu fui deixar o estágio, socorro, e não sei o quê, como que eu vou arranjar um emprego que concilia as reuniões da missão, que é tipo assim, de terça a sexta-feira, toda tarde eu preciso parar, eu preciso estar na reunião, eu preciso prestar conta, eu preciso fazer, e eu comecei a entrar no desespero, e aí eu fui compartilhar com meu namorado, e 1 hora depois, mas amados, eu tenho até print, 1 hora depois, uma amiga minha da faculdade mandou uma mensagem, ela disse, você tá precisando de um emprego? Eu falei, opa, falei assim, como assim? Ela, tô precisando aqui no meu escritório, enfim, minha amiga de 2 anos, eu falei assim, eu tenho essas reuniões, esses dias e esse horário, eu só vou se houver uma proposta em que eu consiga participar e que eu consiga estar presente, porque eu ministro tal dia, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo.
me mandou ir na sexta-feira, e na segunda-feira eu fui presenteada por Deus com uma oportunidade, onde eu consigo exercer a missão, não integralmente por completo, justamente pelo levantamento de recursos, enfim, que era um processo que a gente sabia que teria que ser parcial agora, nesse momento, mas ele tem me dado a oportunidade de estar lá, de sentar à tarde, de parar para as reuniões, de ouvir, e nos finais de semana, que é o que dá para marcar mesmo agora nesse tempo, e fazer parceria com as igrejas, que é o que eu tenho feito. Então, só compartilhando um breve testemunho de quando a gente se submete de fato à vontade de Deus, ele vai nos surpreender, é verdade, Raíssa, ele vai nos surpreender, ele vai fazer muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, e seja em qualquer área das nossas vidas, né? No meu caso, a necessidade era financeira, e o Senhor, ele veio prover, ele veio mostrar que se a gente tiver realizando aquilo que ele deseja, né, é o de fato buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. E isso é para todos os aspectos. É o seu emocional que você precisa que o Senhor acrescente. Busque o reino dele, busque essa exousia, busque essa submissão, sabe? Primeiro o reino dos céus e as demais coisas ele vai dar. Então, que a gente possa sair dessa noite para chegar à plena convicção de aqui a alguns meses, ou seja, alguns anos, porque a gente vai ter trabalho, mas que o nosso coração se exalte no Senhor e veja, né, que a gente vai chegar assim como Paulo, com a boca cheia de dizer assim, ó, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque a exousia vai ter tomado conta de toda a nossa vida, o poder, a autoridade de Deus vai ter nos preenchido em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Amém. Era isso que eu tinha para contribuir com os irmãos nessa noite. E eu quero orar por vocês, eu quero orar por esse grupo, eu quero orar por mais aquilo que vocês vão ouvir e aprender. E eu quero, com profunda gratidão, né, agradecer a oportunidade. Obrigada, Ju, pelo convite, porque eu tenho experimentado o que é viver de fato anunciando a palavra do Senhor aonde eu for, independente do lugar, independente das pessoas, e que a gente viva de fato assim. Para onde a gente chegar, a gente está com os nossos lábios cheios da palavra do Senhor, que essa autoridade nos faça cravar, né, sobre os nossos lábios, que da nossa língua possa profetizar a palavra que dá vida, a palavra que traz o amor, que traz a esperança e que mostra a graça de Deus. Amém? Então, eu vou fazer essa oração em forma de gratidão, abençoando também a vida de vocês e clamando para que cada um de vocês, né, a partir de hoje, busque essa completa dependência e redenção abaixo do poder de Jesus. E para que cada um de vocês seja Jesus na vida de alguém, seja Jesus na terra, que as pessoas possam olhar e dizer, né, e comentar mesmo, de dizer assim, olha, eu vejo Jesus na vida daquela pessoa, eu vejo Jesus na vida daquela pessoa. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de conhecer a Tua palavra, de nos, Senhor Jesus, rendermos a Tua verdade, de saber que nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor, na sinceridade, de reconhecer, Senhor, até porque a Tua palavra diz que nós somos falhos, nós somos pecadores. Pai, mas nós ouvimos nessa noite que o Teu poder está disponível, que a Tua exousia, o Teu caráter, foi o Senhor que disse que o Senhor tinha toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, sobre todas as coisas, Pai. E eu quero clamar, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que nós venhamos ter plena convicção desse poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos ajude a sair, Senhor, do conforto, do comodismo, Senhor Jesus, e que o Senhor possa colocar sobre a nossa vida o Teu poder, a Tua coragem, Senhor Jesus. Pai, o desejo de negar a nós mesmos, de viver o padrão que vem do Senhor e não do mundo. Pai, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, ousadia, Senhor Jesus, na Tua presença, para realizar as coisas maiores que o Senhor disse que nós faríamos, Senhor Jesus, em Teu santo nome. Pai, que o Teu poder, que a comunhão, Senhor Jesus, do Teu Santo Espírito, Senhor, que a comunhão do Deus Pai, do Deus Filho, esteja sobre o coração de cada um. Pai, nós dependemos do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um a dependência, seja no emocional, seja no financeiro, seja em suas famílias, Senhor, seja em seu trabalho, nas suas faculdades, Senhor, aonde quer que seja. Pai, que eles sejam dependentes, Senhor, do Senhor. Que a sua exousia, Senhor Jesus, invada a mente,
mente, o coração, derramando o teu poder, fazendo, Senhor Jesus, ser projetado, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua verdade, para que cada um seja luz e sal aonde estiver. Pai, que os lábios dele, Senhor, que a mente e o coração estejam completos, recheados, Senhor, da tua palavra, da palavra que traz vida, Senhor, da palavra que liberta, da palavra, Senhor Jesus, que diz a boa notícia de que o Senhor deseja governar a vida, Senhor Jesus, das pessoas, que nós venhamos dar testemunhos, que nós venhamos viver, Senhor Jesus, debaixo do teu poder e da comunhão, Senhor. Pai, que haja integridade sobre nós, Pai, que o teu poder venha nos completar e que nós em união, Senhor, venhamos fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos, Senhor, que é anunciar a tua palavra, Senhor, que é batizar, que é ensinar, Senhor, que é fazer discípulos de todas as nações, Pai, e também ter a plena convicção de que o teu Santo Espírito estará conosco, Senhor, até que o Senhor retorne do céu, Senhor, para buscar a tua igreja santa, irrepreensível, imaculada, Senhor, que nós vamos estar prontos e preparados para esse encontro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro te agradecendo por essa noite, por cada um que se dispôs, Pai, que o Senhor renove a força daqueles que vão acordar cedo, que o Senhor dê alegria à tua graça, Senhor, por eles aprenderem da tua palavra e que eles possam ajudar a outros, Senhor, a conhecer a ti. Pai, assim como o texto nos diz, ensinando, Senhor, a outros a obedecer tudo que o Senhor mostrou, Senhor Jesus, pra gente. Que essas pessoas possam marcar, Senhor, a vida de cada outras pessoas que estão ao seu redor. Pai, no teu nome eu te agradeço, Senhor, e eu oro em nome de Jesus. Amém.